Vamos lá então entender sobre a questão de navegação VOR, entender os conceitos, como se afastar, como se aproximar da estação, como descobrir a minha posição em relação à estação no presente momento. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então a primeira coisa esse é o nosso VOR. Existem diferentes configurações, né? Esse também é um VOR, mas ele está dentro de uma HSI. E esse aqui é o modelo mais old school, mais antigo, e esse aqui talvez seja um modelo mais, podemos dizer, mais atual, né? Porque não é tão atual assim também, né? Mas os dois funcionam da mesma maneira. A gente vai ler de forma um pouco diferente, mas funcionam da mesma maneira. Vou começar por esse aqui, que é o mais comum. Então, o que é a coisa mais importante em relação ao VOR, né? O que o VOR tem de mais importante? Qual que é a primeira forma de utilização do VOR? Eu não tenho certeza se a afirmação que eu vou dar é 100% correta, mas muito provavelmente o VOR foi criado para ajudar o navegador, né? o piloto, a navegar direto para a estação e saber a posição que a pessoa está em relação à estação. E daí foram se criando os novos conceitos, as novas aplicações e tudo mais. Então a coisa mais importante é saber a sua posição em relação à estação. É o básico em relação ao VOR. Se a gente não souber isso, a gente não vai saber fazer mais nada no VOR. Navegar to ou navegar from station. Não vamos conseguir. Inbound or outbound. Quando a gente fala o termo inbound, a gente está falando to station. Quando a gente fala outbound, a gente está falando from station. Então, inbound é navegando para a estação e outbound é navegando saindo da estação, né? Para o bom português. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar todas as informações que nós temos aqui. A primeira delas é tirar a informação do cursor lá. A gente tinha, né, o cursor, vamos tirar ele aqui, já não tem mais a indicação. O segundo aqui que a gente vai tirar é a indicação da onde a gente está, to or from the station, né? Aqui nós temos algumas outras coisas como o bearing também que está mostrando. Acho que eu vou remover aqui também, da radial. Né? Eu acho que quando eu apago a aeronave aqui, eu não sei se eu manter o bearing, ele não vai mostrar, beleza, então depois a gente olha. Então eu vou deixar ele apagado aqui, quando precisar dele eu utilizo. E aqui nós temos a aeronave, né? Então eu vou manter a aeronave por enquanto aqui. No meu caso, para poder fazer as curvas eu tenho que mudar aqui no performance do CPU também. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer é entender como que a gente se localiza em relação à estação, aonde é que a gente está. A gente não precisa do Heading Indicator para saber disso. A gente só precisa do VOR. Não importa a posição do nariz da aeronave, não importa para onde a aeronave está virada, o nariz dela está virado para, mas o que me importa é a radial onde eu estou. Então, como que eu descubro aonde é que eu estou em relação à estação? Basta eu centralizar o OBS aqui, centralizar com a indicação from. Só que para fazer aqui e comprovar que esse método funciona, nós vamos tirar a aeronave daqui. Eu vou deixar ela aqui no meio do VOR para ficar fácil de pegar ela depois, mas eu vou fazer isso com ela, tentar soltar, fazer girar ela aqui, depois eu vou soltar e onde ela parar a gente vai tentar descobrir, mas com a aeronave não aparecendo. Esse é o motivo pelo qual eu vou trazer ela para cá, porque se eu deixar ela lá, muito provavelmente eu não vou conseguir achar mais a aeronave aqui, para me clicar nela e arrastar ela, né? Vai se tornar difícil, eu estou tentando clicar, até agora não achei a aeronave, né? Então vamos mostrar ela, a gente pega a aeronave aqui, coloca ela aqui no centro, agora ficou fácil, eu sei que ela está mexendo porque o VOR lá, como mexe lá, outros parâmetros também mexem, então vou deixar aqui bem no centro. Vamos esconder a aeronave. Agora a gente vai pegar ela aqui. A gente vê que está os parâmetros mexendo. E vamos girar aqui que nem louco. Até a gente tirar ela de algum ponto aqui. Deixar ela soltando. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, soltei. Não sei aonde eu soltei.
Vamos lá, vamos tentar descobrir aonde é que a nossa aeronave está. Primeira coisa, então, é ter a indicação from. Se ela estivesse com a indicação to, a gente teria que mudar aqui até chegar no from. Tanto faz o lado que gira, em algum momento ele vai chegar na indicação que a gente quer. Ó, maravilha. Ficou com o from e eu centralizei o CDI, que é o Cursor Deviation Indicator. Então ele está centralizado e está com a indicação from. Por que que tem que ser nesse padrão aqui e não com a indicação to, mas sim com a indicação from? Radial só sai da estação. As radiais elas não entram na estação. As radiais elas saem da estação, né? É sempre outbound. Então fica fácil eu saber onde eu estou fora da estação se eu utilizar o meu querido VOR na indicação from com o CDI centralizado. A indicação que eu tenho aqui é 315, ó, 305, 310, 315. Então isso significa que a minha aeronave ela está no rumo 315. Aqui é do 270, 280, 290, 300, 310, 315. Então a minha aeronave está mais ou menos nessa posição aqui em relação à estação, né? Agora, como que eu sei a distância que está? Aí vai depender se a aeronave tem um DME, que é o Distance Measurement Equipment. Aqui está me dizendo que eu estou a 13 milhas da estação. E esse desenho aqui, esse exemplo aqui, ele está me dando 30 milhas no total. Então 13 milhas vai ser algo mais ou menos aqui, mais ou menos aqui nessa pontinha do cinza aqui. Alguma coisa mais ou menos aqui, né? Então minha aeronave vai estar mais ou menos aqui nessa posição, né? E o nariz da minha aeronave, ó, porque agora o heading não me importa para me descobrir a posição da minha aeronave. Eu já descobri a posição, está aqui. Mas o heading me diz aonde está o nariz dela. Está no 45, então o nariz dela está mais ou menos assim, né? Indo nessa direção aqui, né? Começando daqui, indo nessa direção. Então minha aeronave está navegando em direção ao 045, porém está na radial 315. Então tá por aqui, mas com o nariz apontando para cá. Vamos checar para ver se realmente está nessa posição. Vamos mostrar a aeronave. Olha lá. Ela está aqui. Não estava aqui na posição que eu disse, está um pouquinho mais para lá, mas isso tem a ver só com a distância que nós temos aqui, né? Então tá aqui apontando para a posição que eu disse. Vamos fazer mais um exemplo então. Vamos trazer a nossa aeronave para cá. Eu vou até mudar a posição dela aqui, ó, em relação ao nariz dela, deixar girar bastante, porque a gente já sabia onde o nariz dela estava antes, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo esconder ela e fazer o nariz dela girar aqui ao mesmo tempo. Esconder a aeronave. Vamos ver se a gente consegue mudar. Ó, consegui. Tá girando só o HDG, ó. Girei bastante. Agora eu vou pegar a minha aeronave e vou mudar ela de posição. Ok, girando. Soltei. Vamos lá então agora ver. Ó, ela parou mais ou menos na mesma posição, rapaz. Foi curioso, mas parou na mesma posição. Então, olha só, estou no front quase centralizado, né? Então vamos, só que tá lá longe, lá em cima, né? Mas vamos mudar ela
radial que eu desejo interceptar, né? No qual a radial que eu estou no momento, que seria 230. Então eu vou mudar a minha aeronave, deixa eu mudar o HDG para 230. Ok. 230 e vamos iniciar a nossa navegação e vamos virar para o 230. Ok, quase chegando. Ok, 230, parando a minha curva aqui. Ok, poderia ser um pouquinho mais. Porém, se você observar, agora o meu CDI já não está mais centralizado. Ele não está centralizado, ele está um pouquinho para a esquerda. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu preciso reinterceptar essa radial, porque eu não estou mais nela. A gente consegue ver isso aqui. A gente está um pouquinho fora da radial. Olha o nariz da aeronave, essa flechinha laranja. E olha a radial, que é a preta. Né? Então, a gente está um pouquinho fora dessa radial. Como é que a gente faz? CDI caiu para a esquerda, o que a gente faz? A gente subtrai. CDI caiu para a direita, o que a gente faz? A gente soma. Não importa se o CDI é desse tipo ou se o CDI é desse tipo. Caiu para a esquerda, a gente subtrai, caiu para a direita, a gente soma. Então, nesse caso, eu estou na radial 229. Ele está praticamente certinho, né? Ele encaixou, né? Mas ele está se afastando, ele está saindo lá. Mas vamos deixar lá na posição que estava e vamos tentar reinterceptar. Como é que a gente faz? Caiu para a esquerda, a gente subtrai. Subtrai do quê? Da radial. A minha radial é 229. E aqui eu estou no 229 também. Então, eu vou usar 10 graus de interceptação. Então, vamos mudar para o rumo 229 menos 10, 119. Então, vamos virar para o rumo 119. Vamos virar aqui agora e vamos colocar 50 lá no nosso VOR. E vamos ver o que vai nos dar. Aí tu vai falar, ó, tá centralizado já, que maravilha. Mas eu estou me afastando da estação? Não, não estou me afastando da estação. E como que eu sei que eu não estou me afastando da estação? Porque eu tenho duas indicações muito importantes aqui. A primeira delas é que eu tenho a indicação to, porque eu estou indo para a estação, né? E essa indicação, juntamente com a indicação oposta aqui, me diz que eu não estou indo para o mesmo rumo no qual está setado aqui. Pode ver que aqui é 050, mas aqui está 230.
completamente o oposto. Então significa que eu estou até na radial, mas na radial 230, mas eu estou com a indicação agora de to, porque eu mudei o meu CDI. Porque se eu voltar para lá, sem fazer curva nenhuma, não estou curvando nada na minha aeronave, eu só mudei a indicação do meu VOR, ele vai continuar me indicando from the station. Agora sim, os dois estão iguais, significa que eu estou indo para a mesma direção. Mas o controle me pediu para voar na radial, só que eu entendi uma coisa e o controle me pediu foi outra. Era inbound e não outbound, porque aqui está indo outbound. Então agora como é que a gente faz para reinterceptar essa radial outbound? Tá vendo que o CDI não caiu para nenhum lado? Ele não está nem para a esquerda nem para a direita? Então tanto faz o lado da minha curva. Eu posso virar tanto para a direita quanto para a esquerda para reinterceptar essa radial. Isso é bem comum de acontecer, do controle me pedir na posição que eu estou no momento aqui, o controle pedir para mim interceptar na direção oposta. Isso é uma coisa completamente incomum, isso praticamente nunca vai acontecer, nunca. Se ele pedir para você voltar, ele vai te dar uma outra radial aqui para você pegar e retornar, ou para a direita ou para a esquerda em relação à aeronave, né? Então, isso aqui, que é esse cenário que eu estou dando aqui, ele é praticamente impossível de acontecer. Mas se ele acontecesse, a gente teria que voar para um rumo oposto, né? E a gente poderia interceptar aí com um ângulo de interceptação de 90 graus, talvez, né? Mas a gente tem que pensar que esses 90 graus, ele tem que estar em relação ao rumo aonde a gente quer ir, ou seja, no inbound. Então vamos supor que eu estou aqui no inbound, que ele até mudou agora para 60 aqui, porque continua navegando, né? Então nós vamos virar agora, então a gente quer ir para o 050. Então 050 mais 90, que é o máximo ângulo de interceptação, vai me dar 140. Se a gente virar para o rumo 140 agora, a gente não vai interceptar nada, porque a gente está balizado na radial. Então esse exemplo aqui é um exemplo que nunca vai acontecer, como eu já disse antes. Então vamos mudar a posição da nossa aeronave e vamos dizer que ele quer que a gente intercepte inbound nessa posição. Mudei a posição da minha aeronave aqui, né? Então agora nós estamos no 050, to station, não importa o heading da aeronave, minha aeronave está navegando, eu vou deixar porque na vida real ela continua navegando, e a minha barrinha caiu para a esquerda. Ok, então caiu para a esquerda. Então significa que eu devo subtrair da minha radial aqui desejada um ângulo de interceptação X. Então qual que é o primeiro passo que a gente deve fazer? Primeira coisa, a gente deve saber a nossa posição em relação à estação. Isso é sempre importante, tá? Não importa para onde tu está indo, o que você vai fazer, é muito importante você se localizar. Então a primeira coisa que eu descobri é que eu estou na radial 210 em relação à estação. A minha aeronave está se movendo, então ela vai mudar. Então no front station. E o controle me pediu para ir para o 050. Que seria o mesmo que 230 front station, né? Ó, o 050 aqui na cauda da minha aeronave. Qual que é a distância que eu tenho entre aonde eu estou no momento, que é 210, até aonde o controle me pediu para ir, que é radial 230. A diferença entre os dois é de 20 graus. Como que o controle normalmente vai me passar? Deixa eu até pausar isso aqui. O controle normalmente, deixa eu até colocar um arquivo Word aqui, para ficar fácil de entender. O controle normalmente ele vai dizer assim para mim, ó. O controle vai dizer aeronave tal, intercept radial, por exemplo ali. Nesse caso ali era a 230, se eu não me engano, né? Radial 230. Vamos lá. Radial 230 inbound. Eu estou fazendo em inglês aqui, né? Intercept a radial 230 para a estação, né? Direto para o VOR, né? Pode ser direto para o VOR. Nesse caso, a gente vai colocar, quando a gente está indo para o VOR, a gente coloca a indicação que a gente quer, a gente coloca ela aqui embaixo, mas nesse momento eu só estou calculando a distância entre um e outro para saber o meu ângulo mínimo de interceptação, que nesse caso aqui é 20, né?
Porque a minha aeronave está na radial 210. Porém, eu quero ir para a radial 230, que foi o que o controle me deu. A diferença entre os dois é de quantos? É de 20 graus. A diferença é de 20 graus. Quando eu coloco aqui, por exemplo... Aí agora sim, já que é inbound, eu vou pegar 230 e pensar, qual que é a recíproca de 230? 230 menos 180 é igual a 230 menos 180 me dá 50, que é a minha radial recíproca, né? Então eu vou colocar inbound aqui, não outbound, como algumas pessoas gostam de colocar. A melhor forma é, venho aqui e coloco inbound agora e analiso para ver aonde foi que a minha barrinha caiu. Minha barrinha caiu para a direita. Isso significa que eu devo somar, né? Então eu devo somar da minha inbound, que é... eu não estou no 250, né? Eu estou no 20. É aqui, rapaz. Está dando errado, ó. 50, corrigido. Então nós estamos na 50. A barrinha caiu para a esquerda agora, né? Caiu para o lado contrário. Tá vendo como é importante? A barrinha caiu para o lado esquerdo. Então significa que a gente deve subtrair. Subtrair do quê? Da minha 50 aqui, que é o rumo que eu vou agora. Então, aqui me disse que a diferença entre os dois, né, era de 20 graus, né, da minha inbound. A diferença era de 20 graus. Então significa que eu preciso usar um ângulo de interceptação de no mínimo 40 graus de interceptação para que eu possa ir para a minha estação e interceptar ela bem agora, né? Então, caiu para a esquerda. 50, que é onde eu quero interceptar, menos 40 vai me dar o rumo 10, né? Então, deixa eu até manter ele rodando aqui, eu esqueci que tinha parado. Então, a gente vai voar para o rumo 0, 1, 0, que seria aqui, né? Deixa eu até trazer meu HDG para cá. Relembrando, então, eu estou no 050. A diferença entre as duas radiais que a gente viu lá, né? Aonde eu estou e para onde eu vou era de 20 graus, né? Então, eu dobrei isso para dar meu ângulo de interceptação, me deu 40 graus. Quando eu coloquei meu rumo inbound, a CDI caiu para a esquerda, então eu subtraio do meu rumo, que eu devo, da onde eu quero interceptar, eu subtraio 40. Então deu 10. Então vamos virar para o rumo 10. Ah, mas aí tu vai virar para a direita. Tinha que virar para a esquerda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O lado que eu viro aqui não tem nada a ver para o lado que o CDI cai. O lado que o CDI cai é soma ou subtrai. Então vamos lá. Vamos virar para o rumo 010. Tá com a indicação to, então estou com tudo certo aqui. Estamos virando. Quase chegando. Ok, chegando lá. Um pouquinho mais, né? Aí. Então agora nós estamos na radial. Não sei que radial, melhor dizendo. Nós estamos no rumo 010. Nós estamos setado que nós queremos interceptar a radial 230. Inbound to station, foi isso que o controle me pediu. Intercept radial 230 inbound to station. Setei a recíproca dela aqui no meu VOR. O CDI caiu para a esquerda. Por isso eu vou subtrair a diferença entre a radial que eu estava no momento da radial para onde eu quero ir. A radial que eu estava no momento antes lá, lembra? Que a radial que eu estava era a 210. A radial para onde eu vou, radial para onde eu vou é a radial 230, que é a recíproca 050.
que foi o que eu setei lá. A diferença das duas foi de 20 graus, né? Das duas outbound. Então a diferença das duas foi de 20 graus, por isso eu usei 40 graus de interceptação. Vamos lá ver como é que tá. Tá demorando um pouco para interceptar. Deve estar distante. Vamos aumentar a velocidade aqui. Um pouquinho mais, 4. E vou ficar ligado aqui para quando o CDI começar a se movimentar. O CDI está querendo começar a se movimentar lá. Vou deixar ele se movimentar mais. E o que vai acontecer? Assim que o CDI centralizar, a gente está no rumo 010, porém a gente quer radial 050. Radial não. A gente quer ir para o rumo 050 na radial 230. Então a gente vai virar para o mesmo rumo que a radial está aqui, né? Que seria, no caso, a radial 230 inbound, que seria 050. A gente vai virar para o rumo 050. Deixa eu voltar aqui para a velocidade que estava. Voltei para a velocidade que estava. Vamos aguardar. Tá muito devagar, né? Depois que interceptar, eu vou mostrar aqui a radial e o bearing, tá? Bearing significa to station, que seria o que a gente está fazendo agora, né? Então vamos aguardar. Tá quase, né? Tá quase. Vamos esperar estar bem centralizado, que como parece a gente está bem distante da estação, está 60 milhas aqui, a gente deve dar uns 30, então ele intercepta mais devagar mesmo. Então vamos lá. Agora está quase centralizado, vamos começar a virar para o rumo 050. Até passou um pouquinho. Também aqui passou um pouquinho para a direita. A gente pode reinterceptar com um pouquinho mais aqui para trazer ele bem para o centro, o que é muito comum na vida real também. A gente passar um pouco da interceptação, né? Mas aqui está bem centralizado, né? Para o nosso exemplo aqui está ótimo, né? Então normalmente é assim que o controle nos dá uma indicação em termos de reinterceptação. Vamos olhar aqui agora pelo bearing ali para ver. Vamos deixar o bearing mostrando aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Isso mesmo, ó. Tá mostrando que agora nós estamos no to station 050, que era o que eu queria, e no 230 from station, né? Se a gente mudar para aqui para o 250, vai indicar from e vai ficar centralizado. Vamos ver? 250 ou melhor, 230, né? Eu tô falando toda hora errado. Aqui, ó. From station centralizado. Se a gente mudar para o 050, agora sim é 5, ele vai estar to station e centralizado. Tá bom? Mas vamos supor que agora, nesse exato momento, vamos pausar, o controle mudou, porque tem tráfego. O controle vem e fala para mim assim, ó. Por exemplo, Papa, Golf, Romeo, Oscar, intercept, radial, vamos ver aqui, vamos ver a radial 270, inbound, ou direto para o VOR, né? Inbound, pronto, ele só vai falar isso, Papa, Golf, Romeo, Oscar, intercept radial 270 inbound. Só vai falar isso, a gente só vai repetir isso. Vou virar para o rumo 270? Não. Primeira coisa que eu devo fazer é descobrir qual a radial que eu estou. A radial que eu estou no momento eu sei que é a 230. Eu já estava nela, que é a radial que está aqui na bunda aqui, porque eu estou indo navegando para a estação. Então eu estou na radial. Estou na 230. Ele diz que quer que eu vá para... E me pediu para ir para
270. Qual que é a diferença entre os dois? 270 para 230, a diferença dos dois é de quantos graus? 40 graus. 40 graus de diferença, né? Nós temos 40 graus de diferença entre um e o outro. Beleza, essa é a primeira informação que eu tenho. A radial 270, qual que é a recíproca dela? 270, ela seria outbound, ou seja, from station. Qual que seria a to station dela? Deixa eu vir aqui fazer essas coisas aqui, colocar tudo sem espaço. Qual que seria a to station? 270 menos 180, né? 270 menos 180 vai me dar 90. Então, o rumo que eu quero voar agora é o rumo 90. Então, a primeira coisa que eu faço é mudar aqui o meu OBS para o rumo 90. Vou deixar voando aqui. Mudar meu OBS para o 90, que é para onde eu quero ir. É to station. Então, 90. O CDI caiu para qual lado? Caiu para esquerda. Significa que eu vou subtrair de 90 alguma coisa para eu poder chegar lá. E o que eu vou subtrair? Aqui deu uma diferença de 40 graus, né, entre os dois. Então eu vou ter que voar. O ideal é que seja no mínimo 41 graus. É o mínimo do mínimo do mínimo, porque 40 eu vou voar paralela. Então eu vou ter que voar no mínimo 41, né, graus de diferença. Só que normalmente na vida real a gente costuma dobrar aqui, ó, a diferença. Então 40, o dobro de 40 é 80. Então a gente tiraria 80 de 90, que daria o rumo 10 de novo. Curiosamente, voaríamos para o rumo 10 e aí a gente interceptaria essa radial, né? O ângulo máximo de interceptação é 90, 40 deu 80, né? Vamos usar o ângulo máximo de interceptação aqui? Então a gente pode usar o ângulo máximo, que é 90. Como é 90? Se eu tirar 90 de 90, dá o rumo 360 ou 000, né? Então vou virar para esse rumo agora. Então vamos lá no HDG. Nossa aeronave ainda está navegando. Vou voar para o rumo para o norte, né? Eu até deixei o bearing lá, ó, que ele está mostrando para mim. Aí fica fácil quando está mostrando, mas quando não está mostrando, daí como é que a gente sabe? Virei para o norte, virei um pouco demais. Foi até bom virar um pouco demais, porque aí vai ser bom para poder mostrar um exemplo aqui. Por que o ângulo máximo de interceptação é 90 graus? Por que eu não posso ir mais do que 90 graus para a esquerda, quando cair para a esquerda, ou 90 graus para a direita, quando cair para a direita? Por que eu não posso ir mais do que isso? Porque se eu fizer isso, eu vou começar a navegar de tal forma que eu vou voltar um pouco. Olha só. O rumo que eu quero alcançar é o 90. Eu usei o ângulo de interceptação. Ângulo de interceptação. Meu teclado aqui ele muda. Máximo de 90 graus, né? Por que eu não posso usar mais do que 90? Porque pensa só. Se eu tivesse no 0,90 e eu virasse para um rumo, nesse caso, à esquerda, subtraindo, né? Para mais do que 90, vou virar aqui, por exemplo, para o 350. Vamos virar para o 350 e vai ficar fácil de ver na prática. 350. Maravilha. Estamos no 350. Olha o que aconteceu agora. Agora eu estou voando um pouco para trás antes de interceptar para ir para lá. A minha intenção é ir para a direita aqui. Por que eu estou indo para lá primeiro para depois virar para cá? Não faz o menor sentido. Então, por isso que a gente nunca usa um ângulo de interceptação maior do que 90 graus. Então, por isso que aqui vai ser 90 graus. Então, vamos voltar para o 90. Eu poderia usar menos do que 90? Poderia, não tem problema, né? Desde que não seja menos do que 40. Nesse caso, desse aqui específico, não seja menos do que 40. Ah, mas por que não pode ser... olha para tu ver como ele vai retinho, ó, vai fazer uma curva, um ângulo de 90 graus aqui, ó. Por que eu não posso usar menos do que 40 aqui?
Porque 40 é a diferença entre a radial que eu estava e a radial para onde eu estou indo. Se eu usar menos do que 40, não vai dar certo. Eu vou voar paralela. Quer ver? Ó, vamos supor, estava no 230, né? Agora já mudou, né? Mas eu estava no 230, estou indo para 270. 40 graus. Se eu tirar 40 de 90, eu vou voar para o rumo 0,50. Nesse caso, na posição que eu estava antes, se eu voar no 50, eu iria interceptar já lá na estação. Eu iria meio que direto para a estação, né? E não iria fazer interceptação nunca. Aqui continua a mesma história, né? Eu vou navegar até chegar lá na estação. Posso colocar aqui uma velocidade maior. Vou navegar até chegar lá na estação. Quando estiver chegando na estação, eu vou virar para o rumo 0,90. Deixa eu esperar aqui. Ok. Vou aumentar um pouquinho aqui só para chegar mais perto. Beleza, vamos virar para o 0,90. Esperei até demais. Deveria ter começado a virar bem antes. Vou colocar o nosso HDG lá no 0,90 para a gente não passar. Provavelmente a gente vai passar. Já passou, né? Passou. Então, já que a gente passou, vamos usar mais um ângulo de 10 graus aqui. Vamos para o rumo 100, para poder reinterceptar essa radial. Um pouquinho mais. E vamos aguardar que o nosso CDI cair de volta. Já está voltando. Assim que ele estiver na posição centralizado, a gente volta para o rumo 090. Pertinho. Ok. Voltamos para o nosso 090. E agora sim, eu estou na radial 270, inbound to station, e o meu rumo é 090. Então estou estabelecido. Se eu vier aqui agora e colocar o UBS mostrando, ó, tá um pouquinho de 1 grau só de diferença, né? Ele está dizendo aqui 0,69 vezes 270, não, 269 vezes 0 de 270 e 0,89 ao invés de, né? Então um pouquinho diferente, mas isso é devido à minha escolha aqui, ó. É a minha posição aqui dentro do VOR, né? Nem a navegação, a aeronave estava navegando no lugar certo. Mas é isso, a mesma regra se utiliza para quando vai fazer uma interceptação outbound. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a torre me fale assim, agora, né? Vamos pausar aqui, para não chegar perto demais da estação. Vamos supor que a torre me fale agora assim, ó. Papa Golf Romeo Oscar, intercept radial. Vamos supor que ele me peça para interceptar radial 340 outbound. Intercept radial 340 do VOR de Joinville. Outbound. Pronto. Então agora eu já sei que eu estou em qual radial? Eu já sei que eu estou na radial 270. Então vamos lá. Estou na radial 270. E me pediu para ir para a radial 340. A diferença entre os dois é de, deixa eu ver, 30 com mais 40 dá 70 graus de diferença entre os dois. 70 graus de diferença, né? Então eu estou na 270 outbound, eu estou na 270, mas eu não estou outbound nesse momento, né? Estou inbound, né? Mas como eu já tenho
A radial, eu sei que a radial que eu estou é 270 e está me pedindo para me afastar, eu não preciso fazer nada de recíproca. Isso aqui, ó, pode sumir, não preciso de recíproca, porque eu estou 270 e eu sei que ele me pediu para ir para o 340 outbound também, né? Então não preciso mudar esse 340 para o inbound, porque eu vou outbound, então não faz sentido. A diferença entre os dois é de 70, então vamos lá, vamos colocar 340 aqui agora no meu instrumento aqui, 340 outbound. Vocês vão ver que só vai ter opção de outbound aqui, ó, from station, quando eu for para o 340. Ele vai mudar sozinho ali. Deixa eu apagar, sumir isso aqui. Três, 4, 0. Um pouquinho mais. Aí. 340. Um pouquinho mais. 340. Aqui, ó. 340. Eu acho que essas flechinhas ali que estão aparecendo, eu não quero elas. 340. Caiu para a direita. Significa que eu devo somar. Então eu devo somar. E lá deu 70 graus. Vamos dobrar, dá 140. Opa! Se eu dobrar o 70, que seria 70 vezes 2, vai me dar 140. Mas o ângulo máximo é 90. Então eu posso usar mais do que 90? Não, por causa daqueles motivos que a gente viu antes. Então a gente vai usar no máximo 90. Então se deu aqui mais do que 90, a gente usa 90. Caiu para que lado? Para a direita. Então eu vou somar. Então eu vou somar 340 mais 90. Vamos usar um calculador aqui. Eu sei que dá 430, né? Mas a gente vai ter que fazer outro cálculo, né? 340 mais 90 deu 430. A gente tem o rumo 430? Não, não existe. Então a gente subtrai 360, que a gente descobre fácil aqui, ó. Deu o rumo 70. Ou a gente pode calcular assim também, ó. A gente pode pensar, 330 mais 90, 340 mais 90 é exatamente aqui o oposto, ó. 70, ó. Menos tá de cá, ó. O mais tá de cá. Então, 340 mais 90 dá 70. Então eu vou virar para o rumo 70. Aí tu vai olhar aqui e vai falar, então vira para a direita, então. Nada disso, porque eu já estou no rumo 90. Então eu vou virar para o rumo 70, que é para a esquerda. Então vamos virar lá para o rumo 70. Mais ou menos aqui, né? Rumo 70. E vamos aguardar. Daqui a pouco o CDI vai cair para a direita e só depois é que vou mostrar o cursor aqui para tu ver que eu não estou olhando linha, porque na vida real a gente não tem essas coisas, né? Então vamos acelerar um pouquinho aqui a velocidade. 4 vezes. Não sei se está distante. Aqui parece que ele está muito próximo do VOR, né? Mas é porque ele está numa distância de 60 milhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mudar isso. Ele não está mostrando, está dizendo que eu estou 2,5 milhas. Vai ser super rápido a hora que chegar. Vamos ver. Olha lá como a mudança está indo extremamente rápida, né? Então agora eu vou ter que voar para o rumo 340. Então vamos virar lá para o 340, porque eu estou muito próximo da estação. Quanto mais próximo da estação, mais rápido vai acontecer o movimento do CDI. Nesse caso, quando eu chegar no 340, eu já vou ter ultrapassado a minha radial. Então, eu vou ter que aumentar esse meu ângulo aqui. Eu vou ter que usar um ângulo de interceptação para reinterceptar essa radial. Normalmente 20 graus aqui já é o suficiente. Então, nesse caso, a gente quer 340. Menos 20, 320. Vamos para o 320. Até vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Porque a gente vai voltar para o 340 depois, né? Vamos deixar aqui, ó, já tá voltando o CDI. Vamos diminuir o ângulo de interceptação. Vamos deixar aqui.
até centralizar praticamente. Ok. Um pouquinho mais. Diminuir o ângulo de interceptação. Para não fazer o overshoot de novo, porque a gente está muito próximo da estação, né? Ok. Ok, beleza. Estamos centralizados no rumo 340, 340. From station significa que a gente está na radial 340, se afastando da estação. Vamos ver aqui agora para ver no cursor. Olha lá que perfeição. Estamos nela se afastando da estação. E é isso, basicamente isso. A forma de utilizar o HSI é exatamente a mesma de usar aqui. A única diferença é que o HSI a gente tem que ficar ligado que quando a gente muda as direções dele aqui, a gente tem que sempre pensar que essa flechinha que está aqui, ó, ela indica to quando as duas flechas estão apontando para o mesmo lado. E from vai indicar quando essa flecha está no oposto dessa. Então esse é o from. Essa é a pegadinha, a única pegadinha que ele tem. Que aqui a gente vai pensar que é to station, mas não é não, é from. Porque o to está aqui, o from está aqui. Ok? Então, relembrando, to é quando as duas estão na mesma direção. As duas flechinhas estão apontando para o mesmo lado, ó. As duas estão apontando para o mesmo lado. E from station é quando uma está apontando para um lado e a outra está apontando para o outro, ó. Apontando para um lado e a outra está apontando para o outro. Ok? E é isso.